série Pequeninos Grandiosos. E hoje eu vou falar de uma criança que eu não sei o nome, mas ela foi muito importante. A história que eu vou contar para vocês hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, do 13 ao 21. E tem outros livros também, outros evangelhos, mas esse é o que a gente vai ver hoje. Certo dia, Jesus, ele resolveu se retirar para um lugar assim, mais deserto, mais longe de onde ele estava, porque o primo dele tinha morrido e ele estava meio chateado, estava triste, né? Estava assim sentindo que ele precisava ficar sozinho. Então Jesus, ele saiu da onde ele estava e se retirou para esse outro lugar. Mas a multidão andava sempre ao redor de Jesus. Por quê? Porque Jesus sentava, ele falava aquelas parábolas, né? Contava aquelas histórias que ajudavam eles a se alimentar espiritualmente. Jesus, ele fazia milagres. Então, onde Jesus ia uma multidão de gente atrás. E Jesus, ele se retirou para ficar sozinho. Porém, a multidão continuou seguindo Jesus por terra. Jesus estava no mar e a multidão foi por terra. Quando Jesus desembarcou, tinha um montão de gente já esperando ele. Já estavam lá, né, querendo que Jesus fizesse alguma coisa, que curasse os doentes, que contasse alguma parábola, que desse algum ensinamento. E Jesus, vendo aquela multidão, ele se compadeceu. A Bíblia diz que ele teve compaixão e ele curou as pessoas que estavam doentes lá, né? Fez milagres acontecer ali, curou as pessoas. E os discípulos dele ficaram muito preocupados, porque já estava assim meio tarde. E ali onde eles estavam era longe de tudo. Então os discípulos falaram para Jesus assim: Jesus, despede a multidão, manda eles embora, cada um para sua casa, assim eles vão para as aldeias, para eles poderem comer, porque daqui a pouco esse povo vai ficar com fome. E a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Pensa que tanta gente, né? Já imaginou? 5.000 pessoas para escutar Jesus falar? E Jesus disse o quê para os discípulos? Eles não precisam ir embora, deem vocês de comer para eles. E os discípulos ficaram: e agora? Onde é que a gente vai achar comida? Mas mestre, não tem comida. Se a gente for daqui comprar comida agora, a gente não vai chegar a tempo de ir, voltar e alimentar todo mundo. E é muita comida para esse tanto de gente. Não tem como a gente alimentar eles. E Jesus disse: tem sim, vão e alimentem. Então os discípulos fizeram o quê? Vamos ver se alguém tem comida aí, né? Para dividir, para, sei lá, Jesus vai dar um jeito. Se ele mandou a gente alimentar a multidão, alguma coisa vai acontecer. E eles saíram perguntando quem é que tinha alguma coisa para oferecer. E tinha um menino lá que tinha um coração muito bom. E esse menino, ele tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. Era o que ele tinha com ele. Eu não acredito que no meio daquela multidão de gente só tinha essa comida lá no meio. Eu acho que não, mas eu acho que os outros não quiseram dividir. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino. Porque quando eu saio de casa com as minhas filhas, eu sempre levo uma bolachinha, alguma coisa, para elas comerem se elas ficarem com fome, né? Então, eu imagino que tinha mais gente com comida, mas esse menino em especial, que é o menino que a gente está falando hoje, apesar de eu não saber o nome dele, ele fez uma coisa muito bonita. O que ele fez? Ele pegou o pouco que ele tinha e deu nas mãos de Jesus. Quando a gente entrega o pouquinho que a gente tem nas mãos de Jesus, Jesus pode fazer multiplicar e virar uma coisa muito grande. Então, ele entregou para os discípulos os 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha, e os discípulos levaram isso até Jesus. Toda essa comida de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de gente. O que Jesus fez quando viu isso aqui? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, ergueu e agradeceu. E aí nós temos um segredo, né? Porque quando a gente agradece as coisas,
elas sempre ficam melhores. Agradece que sempre vai ter, porque se a gente tiver o coração grato, Deus se agrada. Se a gente for mal agradecido e ficar só reclamando, Deus se entristece, né? Da gente ficar reclamando. Jesus fez o quê? Deu graças, agradeceu pelo alimento, partiu o pão e disse para os discípulos: agora vão e alimentem a multidão. Entregou isso aqui na mão deles e eles saíram entregando para o povo. E eles foram entregando e todo mundo comeu. Os 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, todo mundo comeu até ficar com a barriguinha cheia. E o que aconteceu? Ainda sobrou. Vocês acreditam que ainda sobrou? Sobrou ainda 12 cestos. Os discípulos recolheram 12 cestos com pedaços de pães e peixe. Sabe por quê? Porque aquele menino teve o coração disposto e dividiu e compartilhou os 5 pães e 2 peixinhos. E porque ele compartilhou, não faltou pão para ninguém, não faltou peixe para ninguém. E os discípulos de Jesus ainda tiraram depois mais 12 cestos que sobrou. E é assim que nós devemos agir, sempre quando nós tivermos alguma coisa, seja ela grande ou pequena, tudo que nós tivermos nós devemos entregar nas mãos de Jesus, para que Jesus possa fazer os milagres e maravilhas. Imagina se aquele menino tivesse guardado para ele. Nossa, eu vou ficar para mim essa comida, né? Eu acho que ia sobrar, né? Porque 5 pães e 2 peixes para um menino só. Mas ele entregou. E quando ele entregou, Jesus fez um milagre. E até hoje, todo mundo fala desse milagre e todo mundo lembra desse menino. A gente não sabe o nome dele, mas ele foi um pequenino grandioso. O coração dele estava em Deus, estava em Jesus. E é por isso também que Jesus fala que nós temos que ter o coração como de criança. Que se a gente não for como uma criança, a gente não consegue entrar no reino de Deus. O que isso quer dizer? Que o nosso coração também tem que ser bom, tem que ser puro, nós temos que estar sempre dispostos a ajudar. Ah, mas a gente é pequeno ainda, a gente não pode fazer muitas coisas. Mas o pouquinho que a gente fizer, Jesus multiplica, né? Quem é que não pode dar um abraço, um beijo, mesmo que não possa agora ter contato, mas manda um videozinho pela internet, fala uma palavra de amor para algum familiar, para algum amigo que esteja precisando. Nesses tempos, né? A gente está usando o celular para tanta coisa, não custa nada você pegar agora o seu celular, depois que assistir o vídeo da tia Tati aí, ou o celular da mamãe, e mandar um videozinho pro vovô, pra vovó, pro tio, pra tia, pro primo, não sei, pro amigo da escola, para alguém que vier na sua cabeça e diga para essa pessoa assim: você é muito especial, você é muito importante para mim e para Deus. Olha só, você já vai mudar o dia dessa pessoa. Então, eu desafio você a fazer isso. E depois me conta como é que foi. Como é que as pessoas receberam essa mensagem sua? E assim como Jesus multiplicou os pães e peixes lá naquele dia que o menininho ofereceu, Jesus vai multiplicar o amor e o carinho através desse recadinho que você vai mandar. Tá certo? Essa história foi da multiplicação dos pães e peixes, que tá lá no livro de Mateus. Vou deixar para vocês na descrição o endereço dela na Bíblia se vocês quiserem ler. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um beijão da tia Tati.